Do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. O programa de hoje fala sobre medula óssea. Vamos entender qual a função da medula e que doenças afetam a produção do sangue. O trabalho do Hemossi na captação de doadores para transplante, quando ele é necessário. Agora os hospitais particulares estão credenciados também para transplantar pacientes. Vamos saber mais? E você já se inscreveu no cadastro de doadores? Vamos ensinar o passo a passo no programa de hoje. Não sai daí, o Vida e Saúde já começou. Olá! É na medula óssea que estão as células-mãe, que dão origem aos glóbulos brancos, vermelhos e às plaquetas de sangue. Pacientes com produção de sangue comprometida ou com doenças congênitas precisam de doação. O Hemossi recebe esses voluntários e também faz o tratamento de pacientes com câncer. Seu Estênio decidiu doar sangue há 5 anos. A cada 6 meses, ele repete o gesto, mas quando eu pergunto se pensa em também ser doador de medula óssea, desconversa. Eu não conheço, eu não sei. O senhor tem medo, alguma coisa assim? Não sei como é que procedimento, como é que é, né? O medo que seu Estênio tem de ser doador vem do desconhecimento dele e de grande parte da população que também tem esse comportamento. Hoje o Hemossi tem mais de 100 mil doadores cadastrados na capital e no interior, mas esse número poderia ser ainda maior. Muitos cearenses, digamos assim, ainda desconhecem o processo para o cadastro de doação de medula óssea, que é um processo muito simples, né? Não traz nenhum mal à saúde dessa pessoa, pelo contrário, ela vai realmente salvar uma vida. Então as pessoas podem procurar uma de nossas unidades, tanto aqui no Hemocentro Coordenador, como no posto de coleta do IJF, na nossa unidade móvel, que todos os dias está em pontos diferentes de Fortaleza, como nos hemocentros regionais também. As pessoas também podem estar se cadastrando, como em Quixadá, Iguatu, Sobral, do Crato e um hemonúcleo no Juazeiro. Segundo a coordenadora da captação de doadores, entre os irmãos do paciente que necessita da medula óssea, a compatibilidade é de 25%. Esgotadas essas chances na família, a única alternativa é contar com a doação. Por isso é importante atualizar sempre o cadastro do doador. Quando se há um doador compatível, muitas vezes não se encontra esse doador, porque muitas vezes já mudou de endereço, trocou o chip, então a gente pede uma atenção a quem já se cadastrou. Mudou o endereço, mudou o telefone, entre em contato com o Hemossi para que a gente possa atualizar os seus dados e assim facilitar o encontro desse doador na hora de uma compatibilidade. Para se cadastrar como doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 55 anos, estar bem de saúde, não ter tido câncer, não ter comportamento de risco para DSTs, apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.
O cadastro será concluído com a assinatura de um termo de consentimento e a coleta de uma amostra de sangue de 10 ml. Quem faz esse gesto pode ajudar a salvar vidas de crianças e adultos com leucemias e outras doenças que comprometem a produção de sangue pela medula. Foi pensando nisso que Jussier, doador de sangue há mais de 4 anos, decidiu também se cadastrar como doador de medula óssea. A gente deve buscar o interesse realmente de ajudar o próximo, certo? E que medo, esse perigo existe no mundo, né? Mas que o desejo de você ajudar o próximo deve ser sempre mais superior a isso, sabe? E que eu confio muito assim na recompensa de Deus e que quando a gente faz o bem, com certeza Deus dá a recompensa. É isso mesmo, e a gente começa aqui o programa recebendo o hematologista, o Dr. Jacques Kaufmann, que vai explicar para a gente um pouco sobre esse assunto, que ainda é cercado de muito mito, né? Dr. Jacques, eu queria que o senhor começasse explicando o que é exatamente a medula óssea, que muitas pessoas confundem com a medula espinhal. Então, a medula óssea é o tecido que faz a produção das células do sangue e das células do tecido imunológico. Na medula óssea que tem origem toda a série de plaquetas, de hemácias, de leucócitos, incluindo os linfócitos também, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, a medula óssea, vamos dizer assim, é a fábrica do sangue, que corrobora tanto os glóbulos vermelhos, brancos e o nosso sistema imunológico também, dando origem na medula óssea. E o que é que pode afetar esse trabalho aí dessa fábrica do sangue que a gente está chamando a medula óssea? Então, a fábrica do sangue, a medula óssea, ela pode ser afetada por muitas doenças malignas, então, neoplasias hematológicas, são câncer hematológico, como as leucemias, os linfomas, e pode ter uma falha de produção em algumas doenças congênitas, que já nasce com alguma falha de produção no tecido, na fábrica do sangue, já desde a infância. Então, essas doenças congênitas a gente tem algum como nomear? Quais são as Tem várias doenças. Tem doenças que afetam os glóbulos vermelhos, tem doenças que afetam o sistema de defesa, então tem vários tipos de doenças que afetam a fábrica do sangue. A gente pode citar algumas doenças, por exemplo, as doenças que afetam os glóbulos vermelhos, por exemplo, a doença falciforme, que afeta os glóbulos vermelhos. Mas nem todas as doenças que têm origem na fábrica do sangue são indicações de transplante, entendeu? Então, as indicações de transplante são específicas de acordo com de doença e das indicações, visto o risco de alguns transplantes também. Então, no caso de uma doença que afete a medula, como é que é o tratamento dela e quando é que ela pode desencadear a necessidade de um transplante? Então, a gente tem que saber primeiro qual é o tipo da doença que está afetando a fábrica do sangue. Então, sabendo o tipo da doença, o mais indicado é ir ao especialista de transplante, se é alguma doença do sangue, ou o hematologista que está acompanhando, e eles vão dar as indicações precisas de transplante ou não de se realizar transplante. Então, muitas doenças não se faz transplante, não é necessário transplante, mesmo afetando a fábrica do sangue, entendeu? Então, não é necessário esse procedimento, na verdade. E quando é que, por exemplo, o paciente teve esse problema, essa doença, como é que ele percebe, assim, sintomas? Isso é facilmente verificado? Chega a um momento de crise? Como é que ele identifica que ele está com problema aí na medula? Então, as principais indicações de transplante hoje em dia são os cânceres hematológicos. Então, os cânceres hematológicos, que são as principais indicações, são os mielomas, mieloma múltiplo, linfoma e as leucemias. Normalmente, a falta de produção da fábrica do sangue vai gerar alguns sintomas. Sintomas normalmente decorrentes da baixa produção de glóbulos vermelhos, ou da baixa produção de plaquetas, ou baixa produção de glóbulos brancos. Então pode ter cansaço, entendeu? Pode ter o coração batendo forte, que é uma taquicardia, pode ter sangramentos espontâneos mais do que o usual, ou pode ter febre, infecções recorrentes, podendo ser uma deficiência da fábrica do sangue. O que é que leva uma pessoa a desenvolver uma leucemia, por exemplo? A leucemia normalmente é uma alteração genética, normalmente que existe, não é hereditária, é genética, e que faz a célula ficar anormal, entendeu? A célula da fábrica do sangue fica anormal. Tem vários tipos de leucemia, temos as leucemias crônicas e as agudas, sabendo que é totalmente diferente o quadro clínico uma da outra, mas é normalmente essa alteração genética que vai dar essa célula ficando anormal, produzindo células anormais. E quando ela está com essa anormalidade, eles identificam isso logo no início ou é mais complicado identificar esse tipo de dificuldade? Isso daí normalmente com um hemograma,
que normalmente a gente faz de rotina e tudo, a gente já consegue identificar as primeiras características da doença, entendeu? A gente já consegue identificar uma anemia, uma deficiência de glóbulos vermelhos, uma plaqueta baixa, uma alteração dos leucócitos, entendeu? A gente já consegue identificar. E outra vez é mesmo vendo, às vezes, o sangue. A gente olha o sangue no microscópio e às vezes a gente vê essas células anormais no sangue circulando, entendeu? Então isso pode ser o primeiro passo que o hematologista vê isso para continuar a investigação mais aprofundada dessa doença. Como é o início de um tratamento de uma leucemia? Assim, necessita descoberta, sei lá, no início, uma fase inicial? Como é que é esse tratamento? Então a gente tem que diferenciar as leucemias agudas das leucemias crônicas. As mais que são assim rápidas e que têm um alto risco de morte são as leucemias agudas, que a gente tem que identificar logo no início, porque ela pode matar rapidamente. Então, normalmente o tratamento das leucemias agudas é com quimioterapia de início. Então, as leucemias agudas, normalmente se faz uma quimioterapia para tentar controlar a doença. E aí vai ver ou não se tem uma indicação posterior de transplante. Então, o tratamento inicial das leucemias agudas é com quimioterapia na maioria das vezes. E das crônicas? Das crônicas, aí o tratamento é muito diferenciado. Aí das leucemias crônicas, você tem que ver o subtipo da leucemia para ver se existe indicação de quimioterapia, às vezes de remédio oral e às vezes mesmo de não fazer nada. Então a leucemia crônica é muito variado esse espectro das leucemias crônicas, em que isso daí tem que ser individualizado com o hematologista para ele ver qual é o melhor tratamento. A gente falou no início dessa questão desse mito que envolve, né, a medula óssea, essa dificuldade de compreensão, de desinformação das pessoas com relação a isso. Por que você acha que acontece isso e a gente vê pessoas que doam sangue frequentemente e que não se cadastram na medula? Isso daí é um mito de o que é a fábrica do sangue. As pessoas não sabem muito o que é a medula óssea, como já foi falado anteriormente. Não se propõe a fazer essa doação porque não sabe, ou se sabe, não sabe como é que é o procedimento, e o que às vezes isso gera dúvidas e medo para fazer o cadastro na doação de medula. Então a gente tem que muito desmitificar isso com relação aos procedimentos que são tomados simples. São os procedimentos que a gente prioriza muito a segurança do doador, isso é muito falado em segurança do doador, entendeu? A gente tem 2 tipos de procedimento de doação, um pela máquina, que coloca numa máquina e tira as células do sangue mesmo na máquina, e outras que a gente faz em centro cirúrgico, normalmente com sedação e uma raquianestesia, que a gente tira as células direto do osso da bacia. Então isso tudo é informado para o doador para ele ter noção do que é o procedimento. E os riscos para o doador, no caso, que se preocupam em doar? Então, o procedimento, a gente informa, tem alguns riscos. Normalmente os riscos são pequenos, mínimos, tanto é que a gente prioriza muito pela segurança. A maioria das vezes é dor. Então é dor, normalmente por causa ou das injeções que faz para tirar as células tronco do sangue periférico, ou quando você vai para o centro cirúrgico e colhe direto do osso, às vezes pode sentir dor. Entendeu? Mas todos os riscos a gente minimiza numa avaliação inicial, em exames laboratoriais iniciais, para ver a real segurança do doador para realizar esse procedimento. Para a gente acabar ainda mais essa questão do mito, a gente vai falar no próximo bloco sobre essa questão do cadastro. Você já se cadastrou para ser um doador de medula óssea? Eu já fiz o meu e a gente vê como é que foi isso no próximo bloco.